Ótimo, meus irmãos. Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Como nós combinamos, vamos aqui juntos ler a última, estudar a última, Epístola de Paulo, ou seja, a última epístola pastoral que Paulo vai escrever a Filemon, ao seu irmão na fé, Filemon. Então tomem nas suas mãos nossos materiais de estudo, que é a Bíblia Sagrada, sem ela é impossível, e vamos falar um pouco sobre a Epístola Filemon, tomando também em suas mãos aí o livro Epístolas que nós temos estudado até então. A última aula que tivemos, nós falamos aí sobre a Epístola a Tito. Paulo escreve a Tito, seu companheiro de prisões, seu companheiro de jornada na obra do Senhor, e agora ele escreve a sua última epístola pastoral, assim está na nossa Bíblia, compilada a nós, a epístola escrita a Filemon. Então, página 102 do nosso livro, o escritor coloca aí o título Apresentação da Epístola, e ele vai falar da autenticidade dessa epístola. Nós vimos muito isso quando nós estudamos lá Teologia Sistemática 1, quando falamos da formação da Bíblia, os livros que eram sempre colocados em xeque, vimos isso, Paulo falando muitas vezes, dizendo que chamado por Cristo, escrito de próprio punho, pois havia algumas cartas, por exemplo, que eram endereçadas às igrejas, aos irmãos, dizendo ser de Paulo, e não era Paulo, não foi Paulo quem escreveu, e Paulo, então, nós vamos ver que ele escreve essas últimas cartas, ele diz, de próprio punho, sou eu, Paulo, quem escrevo, sou eu, Paulo, quem mando até vocês essas epístolas, essas cartas. Então, assim como muitas outras, foi colocado em xeque a autenticidade de que foi Paulo mesmo o autor, de que é uma carta inspirada, de que deveria estar no cânon sagrado ou não. Então, nós vamos ver aqui o autor falando na página 102, já na apresentação dessa epístola, dizendo, por exemplo, que Orígenes deu autenticidade a essa carta, dizendo que realmente foi Paulo, e que há uma inspiração de Deus para que Paulo viesse escrever essa carta, então, colocada no cânon sagrado para chegar até nós como igreja. Segundo nome que aparece para nós aqui é Eusébio de Cesareia, escrito essa referência no livro História Eclesiástica, que nós vimos também muito quando estudamos aí a Teologia Sistemática 1, ele também dá autenticidade a essa carta a Paulo. Inácio de Antioquia e Policarpo também nos seus escritos, ele cita essa carta dizendo que a carta realmente foi escrita por Paulo ao seu irmão na fé, Filemon. Página 103, lá no topo, vai dizer a época e ano em que essa carta foi escrita. A carta foi escrita por volta do ano 61, 62 depois de Cristo, no período em que Paulo está aprisionado em Roma. Aí ele vai escrever essa carta ali também da prisão em Roma, ao seu irmão na fé, Filemon. A epístola está intimamente ligada com a carta, com a epístola escrita à igreja de Colosso, ou seja, a carta aos Colossenses. Nós vamos ver no capítulo 4, nos versos 7, 8 e 9, que Paulo vai enviar para aquela cidade Tíquico e um outro homem chamado Onésimo. São os dois que conduziram as duas cartas, tanto a carta à igreja a Colosso, aos Colossenses, como ao irmão Filemon, que era membro da igreja lá em Colossenses, na cidade de Colosso, tá? Então, as duas cartas foram enviadas através de Tíquico e de Onésimo, dois homens enviados a Colosso, uma carta à igreja e outra carta especificamente, que é a carta enviada a Filemon, ok? Então, se nós lermos aqui, carta aos Colossenses, já deixei aberto, capítulo 4, versículo de número 7, Paulo escreve, Tíquico, irmão amado, fiel ministro, conserva no Senhor, de tudo vos informará. Verso 9, ele irá com Onésimo, amado e fiel irmão, que é um de vós. Ele vos contarão tudo o que aqui se passa. Então Paulo diz, olha, eu estou enviando dois homens que estiveram comigo aqui na prisão em Roma,
ele vai levar 2 cartas, eles irão levar as 2 cartas e eles falarão melhor para vocês o que eu estou passando aqui, tá? Então aqui testifica de que foram os 2 que estavam com ele em Roma e ele escreve as cartas, eles são os condutores dessas 2 cartas à igreja e a Filemão. Então, as pessoas, né, ou seja, as pessoas que enviam saudações são as mesmas, com exceção de uma pessoa que Paulo cita, que é Jesus, o justo. Na mesma carta aos Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 11, Paulo diz assim, ó, Jesus, conhecido por justo, também vos saúda. Esses são os únicos da circuncisão que cooperam comigo pelo reino de Deus e tem sido para mim uma consolação. Então, o único que não é citado em Filemão é esse homem chamado Jesus, o justo, por Paulo, que não vemos a saudação aqui que Paulo traz nos primeiros versículos. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, isso já na carta a Filemão, e o irmão Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne em sua casa. Então, perceba aí que Paulo vai citar a irmã Áfia, que, segundo alguns, Áfia possivelmente poderia ser a esposa de Filemão, e Arquipo, que também é mencionado a carta aos Colossenses. Se nós olharmos Paulo falando aos irmãos, ele vai citar Arquipo na igreja de Colosso, e esse possivelmente era um obreiro, tá? Na igreja de Colosso, servia ao Senhor como obreiro naquele lugar, capítulo 4, versículo 17. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Ok? Então são 2 pessoas aí que Paulo também cita nessa carta escrita a Filemão, Áfia, possivelmente esposa do próprio Filemão, e Arquipo, obreiro, que servia na igreja de Colosso. E se nós atentarmos ainda para o verso de número 2, possivelmente essa igreja se reunia na casa de Filemão, tá? Ela deu início e ainda estava estabelecida na casa de Filemão, a igreja que se reúne em sua casa. Então Filemão é um homem que abriu as portas para que a igreja de Jesus Cristo em Colosso se reunisse em sua casa, ok? Então, Paulo então vai escrever essa carta com o objetivo. E qual é o objetivo que Paulo escreve essa carta? Onésimo, como diz, né? Paulo ali dizendo, é um de vós, no capítulo 4, versículo 9. Então, Paulo está dizendo, ele é daí, ele reside aí, ele é de Colosso, né? O meu fiel e amado irmão Onésimo, eu vos envio, ele é um de vós. Então, o objetivo de Paulo escrever essa carta é devolver Onésimo para a casa de Filemão. Por que devolver Onésimo? Porque Onésimo, ele era um escravo da casa de Filemão. E o texto bíblico diz, se nós olharmos o versículo 18, Paulo escreve assim, ó, se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Por que Paulo escreve isso? Possivelmente, fugindo Onésimo da casa de Filemão, ele roubou alguma coisa. Até porque para custear sua viagem até Roma, não é? Ele tomou alguma coisa que não lhe pertencia da casa de Filemão. Isso possivelmente custeia toda a sua viagem, a sua chegada a Roma, aonde ele se encontra com Paulo, porque Paulo diz que o gerou, que o ganhou, que agora é um irmão, que estava com ele, que estava lhe enviando. Então ele vai a Roma. Chegando em Roma, ele se encontra com o apóstolo Paulo. Se encontrando com Paulo, possivelmente, Paulo já o conhecia, porque era um dos servos de Filemão, e Paulo tinha uma amizade estreita com Filemão, né? A igreja estabelecida lá, Paulo ia lá, possivelmente dormia. Filemão sempre reservava um quarto para receber Paulo, e Paulo vai escrever essa carta dizendo o seguinte, olha, o Filemão, é o seguinte, se ele te roubou alguma coisa, possivelmente havia roubado, Paulo diz, coloque na minha conta,
põe essa dívida que eu pago ela. Mas eu escrevo essa carta para você, meu amigo, dizendo o seguinte: eu ganhei esse homem para Cristo. Ele saiu daí como um escravo, fugitivo, ladrão, porque ele roubou, mas chegando ele em Roma, eu o encontrei aqui na prisão. Ele veio até mim e eu preguei o evangelho a ele. E hoje ele foi transformado pelo poder do evangelho. Eu não queria fazer nada sem o seu consentimento, meu amigo. Então eu resolvi escrever essa carta de próprio punho e eu envio essa carta para você dizendo o seguinte: recebe a Filemon, recebe a Onésimo, perdão, como a mim. O mesmo amor, a mesma dedicação, o mesmo carinho que você me recebe, eu peço que você receba de volta esse escravo que lhe pertence, como se estivesse recebendo a esse apóstolo, a esse amigo, a este servo do Senhor, que sempre é muito bem acolhido e amado pela sua casa e pela igreja que aí está estabelecida. Então, Paulo escreve essa carta a Filemon, dizendo o seguinte: olha, demonstra para esse escravo o amor verdadeiro de um cristão. Porque agora ele não retorna apenas como escravo, ele retorna como irmão em Cristo. E o nome Onésimo, ele significa útil. E Paulo diz, olha, aqui ele é muito útil para mim, mas eu não queria fazer nada sem o seu consentimento, então ele é útil para mim e ele é útil para ti também. Tanto nos seus afazeres como escravo, como servo do Deus vivo para a obra do Senhor. Então, Paulo vai levar Filemon a refletir o seguinte: recebe a ele agora, não só como escravo, como irmão a Cristo. Porque Paulo sabia que as leis que havia para o escravo, que roubava, que desertava, que fugia, eram leis pesadas. E com certeza Onésimo, ele seria punido por Filemon. Talvez pagaria com a sua própria vida por haver levado algo que não lhe pertencia. Sendo ele escravo de Filemon, seria aplicado sobre ele essas leis pesadas. E Paulo, sabendo disso, ele escreve essa carta trazendo Filemon a refletir sobre o amor verdadeiro de um cristão. E esse amor cristão que Paulo fala para que Onésimo recebesse de Filemon, esse amor é um amor espelhado em Cristo. E veja que Paulo, ele se coloca numa posição como Cristo se colocou no nosso lugar. Assim como Cristo morreu por amor à nossa alma, Paulo, ele se coloca na posição e diz assim, olha, a dívida deste homem, deixa que eu pago. O que ele lhe deve, deixa que eu pago. Paulo tinha o pensamento, o sentimento, o querer de sair daquela prisão, que ele vai escrever nos versículos finais aqui, né, no versículo de número 19, ele diz, eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei para não dizer que você me deve a própria vida. Verso 20, sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Paulo está preso, Paulo está triste. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Paulo não queria usar o direito de apóstolo, Paulo não queria impor nada a Filemon. Paulo estava levando ele a um raciocínio de um cristão. Paulo queria que Filemon recebesse Onésimo de volta com o sentimento de um verdadeiro cristão em Cristo, demonstrando amor, não o punindo. E aí Paulo vai dizer no verso 22, além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Então Paulo ainda tinha lá no fundo, né, a esperança é a palavra certa, de sair das prisões de Roma e ainda ir visitar a igreja estabelecida na casa de Filemon, que era a igreja de Colosso. E como eu disse anteriormente, aqui está uma prova de que ele era recebido na casa desse homem e sempre havia um lugar reservado para que Paulo pudesse repousar. E aí Paulo vai concluir esta epístola, versículo 23, Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, está enviando vocês saudações, assim como também Marcos, autor do Evangelho,
Aristarco, Demas, Lucas, autor do Evangelho e também do livro do Atos dos Apóstolos, que eram cooperadores de Paulo. E aí Paulo encerra com a bênção: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês, residentes da casa e da igreja em Colosso. Paulo conclui essa carta e mais uma vez Paulo nos deixa uma lição aqui, que o amor de Cristo deve ser espelhado em nós, como igreja do Deus vivo. Muitas vezes nós queremos retribuir com ações punidoras, e nós, como natureza humana, nós muitas vezes queremos isso, agir dessa forma. Mas a gente aprende com Paulo aqui, mesmo ele sendo escravo, Onésimo sendo escravo, Filemão sendo senhor, tendo direito sobre ele, e se ele o punisse, ele estava no direito de senhor, né? Ele poderia punir esse homem, mas Paulo diz: não o puna, não haja com as leis humanas, mas o receba com amor cristão, com amor de Cristo, porque esse homem é muito útil, porque eu o ganhei e ele foi transformado pela palavra, lavado no sangue de Jesus Cristo, e agora ele é muito útil tanto para mim quanto para ti, com certeza, na obra do Senhor, na igreja aí estabelecida. E aí Paulo conclui então essa epístola, nos deixando esta lição, que nós possamos espelhar em nós o amor que é espelhado em Cristo, que é o verdadeiro amor cristão para com o nosso próximo. Amém, meus irmãos? É uma epístola muito breve, é muito rápida aqui, né? Graças a Deus por isso. E eu aproveito para dizer a vocês que nós terminamos aqui agora a terceira lição, como disse, as epístolas pastorais escritas por Paulo. E eu gostaria de pular com vocês lá para a lição número 5, que são epístolas menores, porque a lição número 4 vai nos falar sobre o livro, né, a carta aos Hebreus e também a carta de Tiago. Elas são um pouco extensas, um pouco maior, e eu gostaria de primeiro falar as menores para ter os vídeos mais rápidos, para a gente concluir já a última parte, por ser menos tempo de estudo, e aí a gente vai para Hebreus e a carta a Tiago, tá bom? Deus em Cristo abençoe vocês, continue orando por nós estamos aqui orando por cada um de vocês. Abraço a todos, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em Cristo Jesus. Fiquem na paz do nosso Senhor.